Bom dia, boa tarde, boa noite, amados irmãos da classe Zacar, da PIB Santa Cruz. Estamos aqui hoje para mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Aqui é a Júlia falando e nós vamos hoje ao estudo da nossa revista, a revista O Norte, que nós estamos estudando a Palavra de Deus na primeira carta de João. Na aula passada, o professor Gutenberg, ele falou um pouquinho, na verdade, bastante, com muita propriedade, quem foi o apóstolo João, que andou com Jesus, Jesus o chamou, ele vivenciou tudo isso. O João, que ele é autor do Evangelho, que ele mostra quem é Jesus, nosso Salvador, o nosso Mestre. E agora aqui também ele é autor das 3 cartas de João, primeira, segunda e terceira João, que vamos estudar nessa revista, e ele também é o autor do livro do Apocalipse. Então nós vamos juntos hoje na introdução da carta, propriamente dita, Vamos entrar na carta e ler os versículos da maravilhosa Palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, obrigada por estarmos aqui hoje. Nos conduza, Senhor Deus, na direção da Tua Palavra. Nos mostra, Senhor Deus, o caminho que devemos seguir. Nos ajuda, Senhor Deus, a poder entender isso que estamos lendo, estudando da Tua Palavra. Senhor, contempla o coração de cada irmão, de cada irmã que está participando dessa aula hoje. Em nome de Jesus, amém. Então, hoje o tema da nossa carta ele vai falar um pouquinho de comunhão. E temos muito a aprender juntos sobre esse maravilhoso ensino da Palavra de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias na carta de 1 João, no capítulo 1, versículos de 1 a 4. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com nossos próprios olhos, o que contemplamos e as nossas mãos apalparam. Isso proclamamos a respeito da palavra da vida. A vida se manifestou, nós a vimos e dela testemunhamos, e proclamamos a vocês a vida eterna, que estava com o Pai e nos foi manifestada. Nós lhe proclamamos o que vimos e ouvimos, para que vocês também tenham comunhão conosco. Nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Escrevemos essas coisas para que a nossa alegria seja completa. Então, a gente viu aqui, ele fala sobre várias coisas e nós vamos meditar e estudarmos juntos aqui essa carta de 1 João. E para a gente ter aqui uma clareza, uma imagem, imaginar, vocês com certeza já tiveram a oportunidade de ver um álbum de família, Aqueles álbuns antigos. Hoje em dia a pessoa não revela muita foto, Mas antigamente tinha os álbuns de família, a gente sentava e via. E vocês já tiveram a oportunidade de ver o álbum de uma festa, por exemplo, e achar alguém desconhecido e pensar? Aí você pergunta pro parente seu, alguém que está próximo, quem é essa pessoa aqui que está nessa foto? Eu não conheço. É a pessoa aí, nem eu. Você vê que era um penetra. Então, pensando no penetra, ele tem um jeito diferente. Você olha para ele pode estar até ali no meio, fazer de conta que nada está acontecendo, mas ele é diferente. Você consegue identificar, tu fala assim, opa, ele não é dos nossos. E João, um dos objetivos dele nessa carta é mostrar que as pessoas são da família de Deus, para que o corpo de Cristo ele tenha certeza da salvação. Aquele Jesus que ele apresentou lá no Evangelho, que todos conheceram, aceitaram a Cristo, de que as pessoas, apesar das adversidades, dos falsos mestres, tenham segurança da sua salvação e tenham a alegria também. Os destinatários dessa carta, ele pode ser considerado como uma carta geral, não apresentada para nenhuma igreja específica, é claro, e a gente imagina que essa carta ela estava rodando pelas igrejas lá da Ásia.
Inclusive, também alguns estudos falam que o João era um dos líderes de uma dessas igrejas. Então, a gente falou aqui sobre os falsos mestres, e no estudo da carta de Judas, nós também vimos sobre falsos mestres, pessoas que se levantam sempre para falar contra o Cristo, contra Jesus, né? Se levantam por mais diferentes que sejam os argumentos. De Judas foi um, embora nesse século o gnosticismo estava muito em alta. E a gente vê que hoje também nós temos falsos mestres, falsos profetas. Acho que hoje que a gente poderia falar que seria um tipo de falso mestre é o amor, né? Ah, tudo é o amor, tudo em nome do amor. O amor resolve tudo. O amor permite um homem se casar com um homem. O casal de namorados fora do casamento. Ah, o amor, você pode fazer tudo o que quiser, porque é o amor. Isso é um tipo de falso mestre, porque não é isso. De falso ensinamento, porque não é isso que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus nos ensina o amor de uma maneira diferente. Hoje também, amor, se eu fizer caridade, boas obras, eu vou ganhar um pontinho lá no céu. Só vai para o céu quem cumprir as boas obras aqui, vai pelo muito fazer. Olha, se você se esforçar muito, você vai poder ver a Deus, se você se esforçar muito. A gente sabe que nós somos salvos pela graça, quem o Senhor, quem nos chamou, né? Então, sempre para vocês terem a ideia que não importa o tipo de falso mestre, a Bíblia sempre nos ensina através dos seus ensinamentos que a gente deve estar baseado na palavra de Deus para que a gente não seja enganado. Então, João também não quer que a igreja se engane mediante alguns tópicos. E no tempo que essa carta foi escrita, né, provavelmente a final do primeiro século, aqui João talvez já era um senhor bastante idoso, né, haviam pessoas que saíram da igreja. Então tinha ali um grupo de pessoas ali, né, imagina aquele álbum ali de família. Aí as pessoas saíram porque estavam com alguns ensinamentos estranhos. Aí você se pergunta, será que eram da família mesmo? Ou era só um colega? Será que era um amigo de verdade? Será que fazia parte mesmo do corpo de Cristo? Vamos ver o que João fala em 1 João, capítulo 2, versículo 19. Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. Então, saíram pessoas do meio da igreja com alguns ensinamentos estranhos. E esses ensinamentos ainda confundiam a cabeça das pessoas. Então, João aqui está para dar algumas explicações. Esses falsos mestres, eles queriam fazer uma salada, né, entre o cristianismo e a filosofia secular. Ou seja, eles misturavam, né, a sabedoria, a ciência com a palavra de Deus. Então eles diziam que o espírito, ele era muito bom, ótimo, e a carne muito má, muito ruim. E que o espírito e a carne, eles não podiam ficar juntos. A carne muito má e o espírito muito bom. Tinha essa dualidade, esse confronto entre corpo e o espírito. E esse engano teve um grave erro doutrinário. Os gnósticos diziam que o corpo, sendo matéria, nosso corpo, a gente toca, sente, não podia ser bom, de jeito nenhum. Ou seja, a carne só trazia coisas ruins. Então isso teve dois erros graves. O primeiro dele, eles negavam que Cristo veio em carne e osso. Não, Deus, sendo santo, não poderia vir à terra e ser como homem, porque o homem é pecador. Então eles imaginavam Cristo como um fantasma, um Cristo que não sentiu nossas dores, que não chorou, que não viveu. Só que o apóstolo João, como nós lemos aqui logo no início, logo no versículo 1, ele diz, ele tocou em Jesus, ele viu, ele sentiu, ele estava junto com ele. Não só João,
muitas outras testemunhas, ou seja, Jesus Cristo, 100% homem e 100% Deus. Jesus Cristo veio para cumprir a lei. Ele veio como um sacrifício vivo. Ele sentiu nossa dor, ele soube, homem de dores, né, que sabe o que é padecer, ele veio e cumpriu e nos salvou. E o segundo erro, né, o primeiro erro doutrinário dos gnósticos era esse: corpo e matéria, o corpo é muito mal, o espírito é muito bom, Jesus não pode ter vindo de carne e osso, era um fantasma. João já refutou. E o outro dizia assim: bom, já que o espírito é bom e a carne é muito má, então a carne só tem coisa ruim? Então vamos nos entregar a todo tipo de maldade, a todo tipo de engano, a todo tipo de erro. Pode roubar, pode fazer o que quiser, tudo de errado, não precisa de santidade, porque o corpo é mau mesmo. Aí como tem um gancho hoje em dia, a carne é fraca. Vocês não ouvem, né? Muitas pessoas dizendo que a carne é fraca, que os desejos são maiores do que possa controlar. Mas, como o apóstolo Paulo disse, que a carne é fraca, mas o espírito é forte. Então, vamos fortalecer, irmãos, com a palavra de Deus, com esse alimento vivo, né? Com esse mocotó, como eu dei o exemplo na outra aula, de uma comida que tem substância, que é bom pra gente, que dá força. Então é isso, vamos nos alimentar cada vez mais da palavra de Deus. Então vimos, né, que já refutando isso, que João viu, sentiu Jesus, já refutando tudo isso de engano que os falsos mestres estavam dizendo, né? E já vimos também que podemos sim ter uma vida de santidade perante o Senhor Jesus. E é lendo a palavra, orando, que ficamos cada vez mais fortes. Somos pecadores, sim, ainda erramos. Como diz até aqui mais pra frente, a gente vai estudar isso. Quem diz que não tem pecado é mentiroso, porque estamos aqui nessa terra, né? Jesus nos salvou do inferno, do pecado. Todo aquele que aceitou Jesus como Salvador, todo aquele que crê que Jesus é o Cristo, está salvo. E cada dia nós vamos nos santificando, procurando acertar, né? Procurando ser melhores. É por ser melhor que vamos alcançar a salvação? Não, mas é porque recebemos esse presente que nós temos o desejo de nos santificarmos. E João, ele dá aos seus leitores, nessa carta como um todo, algumas características daqueles que são filhos de Deus, né? Primeiro ele colocou as características do Filho de Deus. E agora, os filhos de Deus. Como é que é a foto dessa família de Deus? A gente pega a foto e pode contemplar como é essa família. E uma família, ela precisa de comunhão, um acordo. E a primeira coisa que a gente pensa é, poxa, qual a diferença entre a família de Deus e a comunhão das pessoas lá fora? As pessoas lá fora não tem comunhão também? Então, as pessoas lá de fora têm comunhão ou não têm comunhão? Qual seria a diferença entre você, um cristão, com a comunhão com o corpo de Cristo e a comunhão com outro colega que talvez não é cristão? É comunhão, não é comunhão? Então nós vamos ver tudo isso. E uma coisa muito importante que a gente tem que ver, e até agora saiu essa novela Gênesis, e hoje em dia, como tudo é uma grande polêmica, né, já fica, pode ver, não pode ver, tudo, mas eu achei muitas coisas interessantes, porque às vezes nos faz ter, é claro, irmãos, que aquilo ali tudo é arte também, né? Tem que ver também como uma coisa de entretenimento também, não deixa de ser, mas tem como fundo uma história bíblica, e tem sim coisas boas. Pode ter coisa errada que não está na Bíblia? Pode ter, pode não ser perfeito, mas eu achei interessante algumas coisas. E voltando aqui para a palavra de Deus, imagina um círculo com várias setinhas. O primeiro é a criação, vamos lembrar, Deus criou o mundo e viu que era bom. Tem beleza no mundo,
né? Deus viu que era bom. Tudo que Deus fez é bom, né? Então nós temos ali a criação, o jardim, o homem, a mulher, os animais, todo mundo. Depois houve o quê? Houve a queda, né? Entrou o pecado no mundo, a serpente. Então na criação estava tudo em harmonia. O homem estava em harmonia com a criação com o homem. Veio o pecado, ficou tudo desarranjado. E o que eu achei interessante na novela, né? Aqui eu falo, é que a gente viu ali a diferença, né? De como era antes e depois. Né? Antes, a harmonia entre a terra dava o fruto, assim, produzia, era fácil, a harmonia entre o homem e a mulher. Depois veio o que? A acusação. Um irmão matou o outro porque um apresentou uma boa oferta, o outro não apresentou. E aí, entre parênteses também, entre a boa oferta e a má oferta. Às vezes a pessoa fala assim, se você... Aí tá os gnosticismos desse século, né? Se você der o seu melhor para Deus, beleza, temos sim que oferecer o melhor para o Senhor, mas também fazer o que é correto. Às vezes ficar na igreja de 9 da manhã a 9 da noite é um esforço tremendo que você está fazendo para o Senhor. Mas será que você não está deixando a sua família de lado? E também não está desobedecendo o que o Senhor fala? Sobre também ter equilíbrio? Então foi só um exemplo que eu trouxe para vocês saber falar, que não é pelo nosso esforço. É claro que o Senhor vê um coração quebrantado, desejoso de fazer, mas também devemos cumprir a palavra de Deus, o que Ele nos ensina, tudo com sabedoria. Agora eu lembrei da minha vozinha que falava, tenha sabedoria. Então vamos ter sabedoria. Então a criação, a queda, o pecado entrou no mundo, depois teve a redenção. Jesus veio, se tornou culpa em nosso lugar, né? Os pecados do mundo inteiro, de todas as pessoas, estavam ali nele, como se tivesse escritos nele. Ele levou na cruz e pagou de uma vez por todas os nossos pecados, tanto das pessoas que vieram antes de Cristo como depois. Ele cumpriu tudo isso. O pecado se fez pecado em nosso lugar. Veio a redenção e virá a glorificação, quando um dia estaremos no céu, junto com o Senhor Jesus Cristo, para toda a eternidade. Então, tudo que vivemos aqui é uma sombra, é um espelho, né? Como Paulo fala, um reflexo embaçado daquilo que virá na eternidade. E falando da comunhão, poderia ficar falando aqui horas sobre o que é comunhão, como você pode ter comunhão, mas os irmãos sabem muito bem que a comunhão é a prática, é o diariamente. Claro que não custa nada a gente falar sempre sobre isso, mas às vezes tem coisas que nós já sabemos o que fazer e a gente não faz. Ou porque não temos discernimento, ou porque não queremos mesmo, ou porque ainda tem aquela pontinha de rancor no nosso coração. Mas a comunhão não é se você quiser. Não, é uma ordenança do Senhor, é um mandamento antigo, já que o Senhor nos ensina a viver em comunhão. O Senhor não nos criou para vivermos sozinhos, cada um na sua bolha, mas para interagirmos uns com os outros, para termos algo em comum. E uma das coisas que nos faz pensar, eu queria que você pensasse hoje sobre a comunhão, é que Deus não nos dá algo pesado ou impossível de fazer, né? Se Ele ordenou isso, é porque nós somos capazes de vivermos em comunhão com os nossos irmãos. Comunhão é assumir o prejuízo. Vocês lembram do que está escrito lá no livro de Mateus? Que se você vai deixar a sua oferta, aí completa o versículo para mim. Aí se você tiver alguma coisa contra o seu irmão, você vai lá e fala com ele? Não. Se você lembrar que o seu irmão tem algo contra você, olha só como é forte. Você sabe que alguém está com alguma inimizade, alguma coisa com você, você vai lá e procura. Então é assumir o prejuízo, né? É assumir até a vergonha de ir lá e falar e pedir desculpa, às vezes por algo que você não fez, mas para você poder manter a paz.
E a gente, quando a gente não está em paz com os nossos irmãos ou com alguma situação, às vezes a gente não fica em paz nem com Deus, porque fica aquele sentimento, o Espírito Santo começa a incomodar, ó, tem algo de errado, tem algo de errado. E existem situações tão difíceis, né, irmãos, que a gente não sabe o que fazer para restaurar a paz. Mas o Senhor sempre vai dar as ferramentas para que estejamos em paz. Ele é o Deus da paz, como Paulo diz, o Deus da paz liberado no mal. Jesus Cristo é chamado de príncipe da paz. Então, como ele não pode te dar a paz? Como que ele não pode reconciliar irmãos? Isso não quer dizer, irmãos, que a comunhão significa a maior das amizades o tempo inteiro. Lembram de Abraão e Ló que precisaram se separar? Mas para não haver nenhum problema, não foi, e os dois não saíram brigados. O Abraão continuava a orar por Ló, intercedeu pela vida de Ló. Então a comunhão é isso, é quando você está em paz com seu irmão também. Comunhão, a gente juntos ali em prol de um propósito, em prol do reino de Deus. E compartilhando uma experiência, quando a gente voltou aos cultos presenciais, né, no ano de 2020, que foram até as classes, né, voltando, aquele primeiro culto, que eu já tinha ido a outra igreja, né, quando outras igrejas retornaram antes, mas quando eu voltei ali, eu entrei naquele templo, eu vi os irmãos ali, gente, foi uma emoção tão grande, porque e tão inexplicável você ver a tua família ali. Eu me senti no céu. É muito inexplicável. A gente sabe que nós somos representantes de Cristo onde nós formos. Mas nós fomos criados para viver em comunidade, para compartilhar com o irmão, para estar bem uns com os outros. E a comunhão foi algo que custou o preço de sangue de Jesus. Ele deu o seu sangue para que nós pudéssemos estar em paz uns com os outros, para que nós nos reconciliássemos, para que nós pudéssemos dar as mãos, para que nós pudéssemos compartilhar o pão. Eu acho que, trazendo, né, já que como é algo de experiência, é isso, você poder compartilhar com seu irmão a palavra de Deus, você poder, às vezes, num sorvete que você toma com seu colega, você poder falar das coisas maravilhosas que Deus faz, de como Deus tem agido na sua vida, fazer alguma coisa em prol do reino, tá pensando em alguma coisa de como você pode amar alguém, é dar um sorriso, é um abraço, é dar atenção para alguém, é acolher, comunhão é ser como Jesus fez, estar unidos como um corpo. Cada um tem a sua parte importante. O dedinho do pé não é menos importante do que o dedo da mão, ou que a boca, ou que o olho. Todos somos muito importantes para o Senhor. Então, vamos praticar a comunhão, né, nessa semana. Se tem alguém que você precisa falar, precisa pedir desculpa, por mais que doa, por mais que seja difícil, e peça orientação ao Senhor sobre como você pode fazer isso, sobre como você pode estar perto, ou fique perto de alguém, lembre de alguém, mande um abraço para essa pessoa. Às vezes a pessoa está num dia difícil e está precisando de um abraço. Ora ao Senhor para ver quem você pode alcançar com a sua oração, com o seu carinho, com o seu acolhimento. E a comunhão nós vamos aprendendo na prática. E um dia no céu não haverá mais desentendimentos. A gente vai olhar por nosso irmão com amor e estaremos lá juntos do nosso mestre, né? Não vai ter mais desentendimento, disse-me-disse, fofoca e nada disso. Então, irmãos, vamos ter discernimento, vamos
pensar nas nossas palavras, nesse mundo de tanto ódio. Nas redes sociais, as pessoas falam o que querem. Postagens de desamor, de maldade, coisas que nos fazem chorar. Às vezes ligamos o repórter, só nos fazem chorar tudo. Parece que não tem mais motivo no mundo, parece que não tem mais algo bom. Então, irmãos, é o tempo da igreja estar unida. Unida para proclamar o Evangelho do Senhor, e não para um se parecer mais do que o outro, para ser melhor, mas em prol do Evangelho de Deus. Então, essa semana, vamos compartilhar mensagens de amor em Cristo. Não amor por amor mesmo, amor vazio, boas ações, mas em Cristo, porque é Ele que dá sentido à nossa vida. Como diz o versículo 3, isso nós vimos e anunciamos, que tenhamos comunhão uns com os outros e assim também tenhamos comunhão com o nosso Pai. Vou encerrar nossa aula de hoje orando. Senhor, temos aqui esse mandamento que não é novo, é antigo e fala de comunhão. Senhor, une a tua igreja, Senhor. Que possamos estar unidos, sem divisões, ó Pai, em prol do Teu reino. Que possamos estar sensíveis ao que o Senhor tem para falar conosco. Se tem algum irmão, Senhor Deus, que está com uma dificuldade com outro irmão, ou tem alguma situação difícil de resolver, Senhor, o Senhor pode resolver todas as coisas. Traz paz, Senhor Deus, a Tua calmaria, o Teu vento calmo. Senhor, une as famílias, une os irmãos, Senhor. Que possamos ser mais brandos, mais suaves. Que o Teu Espírito, Senhor Deus, possa agir em nossas vidas, ó Pai. Que possamos dar lugar ao Teu Espírito e menos à nossa carne. Muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito. Em nome de Jesus, amém.